Olá, boa noite a todos. Vamos começar hoje aqui mais uma live, nessa quinta-feira, da Unimed, falando sobre assuntos de interesse de saúde para a população. Eu gostaria inicialmente de começar aqui agradecendo a diretoria da Unimed, na pessoa da doutora Cláudia Borém e toda a equipe envolvida na elaboração dessa live, os colaboradores, né, uma oportunidade ímpar para a gente estar discutindo informações importantes sobre a saúde. Meu nome é Anderson Barbosa Pimenta, sou cardiologista, cooperado da Unimed, né, e hoje eu estou aqui para a gente discutir sobre um assunto muito importante, que é a prevenção de doenças cardiovasculares. Eu gostaria de lembrar que essas lives estão acontecendo todas as quintas-feiras, às 19 horas. Cada quinta-feira tem um assunto, né? E vocês podem estar participando, seguindo o perfil @Unimed Norte de Minas, né? Lá vocês vão ficar a par de todas essas lives, e não só isso, de ações, dicas de saúde, e informações também sobre planos de saúde da Unimed. Então eu convido a todos para estar seguindo esse perfil aí da Unimed, que vão ter muitas informações importantes. A gente, como eu falei, o tema nosso hoje aqui vai ser prevenção de doenças cardiovasculares. Ao final, a gente vai ter um sorteio de um kit Mude de Hábito. Então eu convido todos aí a estar participando, né, interagindo aí com a gente. A gente vai tentar responder algumas perguntas aí que forem postadas aí no perfil. E eu gostaria aqui também de convidar um nosso colaborador que vai estar participando com a gente aí hoje da nossa live, que é o Felipe. Então eu passo para o Felipe para ele se apresentar e dar as boas-vindas aí para quem está assistindo a nossa live. Olá, boa noite a todos, boa noite, Dr. Anderson. Espero que esteja tudo bem com vocês. É uma gratidão estar participando dessa live, juntamente com todos os participantes da mesma. Meu nome é Felipe Alberto, sou nutricionista da Unimed, Norte de Minas. Sou nutricionista da promoção da saúde do idoso. Tenho formação tenho um mestrado, sou doutorando em Ciências da Saúde pela Unimontes. E hoje nós vamos tratar de um tema extremamente importante, que é sobre a prevenção de doenças cardiovasculares. Eu vou passar a palavra para o Dr. Anderson, que vai começar abordando um pouco a parte epidemiológica, né, das doenças cardiovasculares. Ok, obrigado Felipe, obrigado pela sua participação. Nós gostaríamos inicialmente de começar essa live falando da importância desse assunto, que é a prevenção de doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares hoje, elas estão inseridas no que a gente chama de as doenças crônicas não transmissíveis. Essas doenças são as que mais matam hoje no mundo. Em torno de 70% das mortes hoje no mundo são pelas doenças crônicas não transmissíveis, e dentro dessas doenças crônicas não transmissíveis, a mais frequente são as doenças cardiovasculares, né? Que no mundo é em torno de 70 milhões de mortes por ano por doenças crônicas não transmissíveis, e cerca de 40% dessas mortes são por doenças cardiovasculares. E entre essas doenças cardiovasculares, as mais prevalentes, as que têm mais impacto, são as doenças cardíacas e as doenças cerebrovasculares, né? Essas que são as responsáveis pelas maiores mortes, né, relacionadas a esses problemas. E ainda mais impactante em relação a essa questão da mortalidade das doenças cardiovasculares é que elas ocorrem principalmente em pessoas abaixo de 70 anos, que são pessoas que estão assim, com a vida ativa, né, que estão produzindo. Então, um infarto, um AVC nessa idade, né, impede a pessoa de produzir, impede a pessoa de ter o convívio dela social e, às vezes, de uma maneira mais fatal, pode levar essa pessoa à morte. E um outro dado muito importante em relação às doenças cardiovasculares
é porque elas estão associadas ao que a gente chama fatores de risco. Isto é, são condições que predispõem a pessoa a ter esses problemas. E esses fatores de risco, né, a maioria deles são fatores evitáveis ou preveníveis, né? Tem algumas situações genéticas, né, relacionadas ao sexo, né, masculino, feminino, relacionado à idade, que são situações que a gente não pode intervir, mas muitas outras, igual os hábitos de vida, né, a alimentação, a pressão arterial, o fumo, a inatividade física, são situações que podem levar às doenças cardiovasculares e elas são evitáveis e são preveníveis. Então é isso que a gente vai tentar mostrar aqui, como evitar ou como prevenir esses problemas, né, esses fatores de risco, para que a pessoa não desenvolva uma doença cardiovascular. Eu gostaria inicialmente a gente começar discutindo aqui sobre um fator de risco para as doenças cardiovasculares que é altamente prevalente na população, que é a hipertensão arterial, a famosa pressão alta. Os dados hoje mostram que 25 a 30% das pessoas são hipertensas. E à medida que aumenta a idade, essa prevalência de hipertensão ela ainda é maior ainda. Então, e a hipertensão ela está diretamente, né, associada à mortalidade cardiovascular. E hoje a gente tem duas maneiras de controlar a hipertensão arterial, que a gente chama de medidas não farmacológicas, né, que é através de mudança do estilo de vida, e a gente tem o tratamento medicamentoso, né, são as duas principais maneiras de controle da hipertensão. A gente vai abordar mais especificamente aqui o que a gente chama de medidas não farmacológicas, né? E entre essas medidas não farmacológicas, uma que é fundamental é a questão da alimentação, principalmente em relação à ingesta do sódio, né, do sal. Né? O sal ele é o grande vilão da hipertensão. Ele está associado a níveis pressóricos elevados, consumo excessivo de sal, e a redução do consumo de sal leva também ao controle da hipertensão arterial. A gente sabe que a dieta do brasileiro hoje, ela tem, em média, em torno de 4 a 6 gramas de sódio por dia, né? E esse sódio, né, ou esse sal, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que seja uma ingesta de no máximo 2 gramas por dia. Então a gente ingere 2 a 3 vezes mais da quantidade necessária de sódio por dia. Então eu vou passar a palavra agora aqui para o Felipe, para ele comentar um pouquinho sobre essa questão da ingesta do sódio, como que deve ser, né, essa ingesta, os alimentos que são ricos em sódio, o que a pessoa pode fazer para tentar controlar isso daí. Por favor, Felipe. Já até respondendo uma pergunta em questão, né? Quais que são os que foi elaborada por um dos nossos telespectadores que enviou a mensagem, que quais são os alimentos, né, que podem favorecer, né, para a predisposição das doenças cardiovasculares e até mesmo a hipertensão arterial. Alimentação, sabe que a alimentação é extremamente importante em todas as fases da vida, e através dos hábitos que nós carregamos, né, desde a nossa infância até mesmo na gestação, durante o período gestacional, em que a mãe ela tem hábitos alimentares, isso a gente leva para a vida inteira. O consumo de alimentos, principalmente industrializados, ricos em sódio, né? Sal, gordura e açúcares, os embutidos, enlatados, salsicha, salame, apresuntado, os alimentos que têm gordura trans, sorvetes, margarinas, eles são as principais fontes, né, de gorduras e alimentos que têm grande quantidade de sódio, que podem estar elevando a pressão arterial dessa pessoa. Na parte clínica, eu vejo que tem aumentado e muito, né, os casos de pessoas com doenças cardiovasculares, principalmente a hipertensão arterial. Doutor Anderson, como é que o senhor vê isso no consultório?
vem crescendo o número de casos de doenças cardiovasculares ou permanece do mesmo jeito que era o ano passado? Como que o senhor vê isso? Então, Felipe, essa observação sua é verdadeira, né? A gente sabe que as doenças cardiovasculares são as que mais matam, né? Que mais estão relacionadas à morte, a morbidades na população. E a gente tem hoje não, nos últimos anos, as pessoas estão mudando muito o hábito de vida, né? Às vezes dando preferência para alimentos industrializados, que tem esse alto conteúdo de sódio, igual você comentou agora há pouco, estão com menos atividade física, né? Se locomovem mais de carro, de motocicleta, né? Às vezes, quando vai fazer uma atividade de lazer, ao invés de fazer uma atividade de lazer que possa também ser um exercício, às vezes pratica uma atividade de lazer que vai assistir a televisão ou vai fazer alguma coisa que não, né, despenda energia. Então, essa mudança de hábito das pessoas, ela contribui para esse número elevado das doenças cardiovasculares, né? Essa questão do sódio mesmo, o consumo tem sido muito excessivo, a gente observa isso desde as crianças, né? A gente observa que a criança já tem uma dieta já inadequada em relação à questão do sódio, né? E se ela tem uma predisposição para ser hipertensa, isso vai acontecer depois, né? Essa hipertensão vai aparecer. E o contrário também é verdadeiro, né? Quando a gente observa isso, né? Você comentou aí sobre a questão do consultório, às vezes a gente recebe um paciente hipertenso e a gente começa a orientar para ele essa mudança de hábito de vida e às vezes ele diminui o sódio e a gente vê que isso está associado também à redução da pressão arterial, né? Existem informações que mostram para a gente que uma diminuição do sódio para em torno de 2 a 3 gramas, né? A pessoa que ingere uma quantidade maior, você consegue reduzir até 10 milímetros de mercúrio na pressão arterial. Então, às vezes, uma pessoa que tinha uma hipertensão aí de 150 de sistólica, né, que a gente chama, o pessoal costuma chamar de 15, né, 15 por 10, 15 por 9. Então, às vezes, ele reduzindo esse consumo, ele cai aí para 140 de sistólica. Então, só com a dieta, só com a redução do sódio. Então, isso são informações que as pessoas têm que estar atentas a isso para diminuir essa questão da hipertensão, que é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Dando sequência nesses outros fatores de risco, eu gostaria de chamar a atenção de um outro fator de risco também, que está muito ligado às doenças cardiovasculares, e a gente considera que é o fator de risco que é mais passível de controle, vamos dizer assim, ou de evitar a progressão, que é o tabagismo, né? A gente sabe que o tabagismo está associado não só à doença cardíaca, mas está associado também à doença pulmonar, né? Ele está associado a câncer. Então, assim, é um hábito que evita, então, não só doenças cardíacas, mas outro tipo de doença. A gente tem hoje uma prevalência elevada de tabagismo, né? Hoje em torno de cerca de 10% a 20%, isso varia muito conforme a região das pessoas ainda fumam, né? E esse tabagismo, ele não só o tabagismo ativo, de quem fuma mesmo, mas até o tabagismo passivo. As pessoas que estão convivendo com a pessoa que fuma também, elas estão sob risco, né, dos efeitos nocivos do tabagismo. Então, hoje existem várias maneiras, né, várias estratégias de você interromper o tabagismo, desde mudanças de hábito, né, intervenções cognitivas, comportamentais, e até medicamentos que podem ajudar a pessoa a interromper o tabagismo, né? A alimentação também é uma coisa que pode influenciar nisso aí, não por interromper o tabagismo, mas às vezes por prevenir as complicações, né? Eu acho que o Felipe tem informações também sobre isso, né? Como é que deve ser uma dieta, né, que pode estar associada à diminuição do risco das consequências do tabagismo. O que você acha sobre isso, Felipe? Dr. Anderson, a respeito do tabagismo, eu vejo que a alimentação também tem grande importância, né, nesse ponto, porque o impacto do tabagismo sobre as células, né, do nosso organismo é muito grande. Acaba liberando radicais livres, ajudando também na origem, né, de outras doenças cardiovasculares. E a alimentação regrada de legumes, verduras,
alimentos que têm potenciais antioxidantes ajudam a reverter um pouco desse quadro que foi estabelecido mediante a exposição, né, ao tabaco. A alimentação também ela é importante no sentido de que o fumante ele é dependente, né, do tabaco, já gerou uma certa dependência em decorrência da utilização do tabaco. E os alimentos, tem alguns alimentos ou chás que podem ser utilizados, como o chá de camomila, erva cidreira, para diminuir essa ansiedade, as oleaginosas, castanhas, nozes, que tem o selênio, o zinco, que são ótimos na diminuição, né, dessa ansiedade. E são utilizados também as frutas cítricas em geral, picolés de frutas, e também são utilizados métodos, né, para fazer com que esta pessoa ache que ela está fumando, ou então colocando um cigarro na boca, como, por exemplo, fatiar a cenoura, né, em pedaços finos e deixar essas fatias na boca. É como se desse a impressão de que o cigarro estaria ali, né, na boca. Ressaltando também outra questão que foi falada anteriormente, né, da questão do consumo alimentar e da ingestão elevada de sódio. Vejo também que hoje a tecnologia ela vem para trazer benefícios e também, conciliando a isso, tem malefícios, né, que estão associados a essa tecnologia. Toda essa informação que vem rapidamente, como, por exemplo, os fast foods, os deliveries, que hoje as refeições estão muito mais elaboradas, estão muito mais rápidas, mais acessíveis, tem uma praticidade enorme, mas só que esses alimentos, eles têm baixo valor nutritivo e alto valor calórico, o que aumenta o sobrepeso e origina as outras doenças cardiovasculares. Aí eu passo a palavra para o senhor, doutor Henderson, perguntando a questão também, se o senhor vê no consultório a relação entre o ganho de peso associado às doenças cardiovasculares, se essas pessoas que vão ao seu consultório têm um peso elevado, dá para notar isso em consultório? Uhum, sim. Outro ponto muito importante nas doenças cardiovasculares é essa questão do sobrepeso, né? O sobrepeso, ele não está associado diretamente às doenças, mas indiretamente sim. Por quê? Porque normalmente a pessoa com sobrepeso é uma pessoa que tem o perfil metabólico, o colesterol dele normalmente é alto, o triglicérido dele normalmente é alto, é uma pessoa que está mais suscetível a ter hipertensão arterial. Então, diretamente não está associado à doença, mas ele tem outros fatores que podem levar às doenças cardiovasculares. E hoje, só para vocês terem uma ideia, 50% da população do mundo tem sobrepeso. E se a gente pegar obesidade, né, que a gente tem um índice que chama índice de massa corporal, né, quando você tem esse índice entre 25 e 30, a gente chama de sobrepeso. E acima disso é obesidade. Então, nessa faixa de 25 a 30, 50% da população do mundo tem sobrepeso. E quando você pega a obesidade, no Brasil, por exemplo, 15% da população brasileira tem sobrepeso, né? Então, isso são quase 30 milhões de pessoas, tem obesidade, desculpa, são mais de 30 milhões de pessoas no Brasil que são obesas. Então, essa questão da obesidade, o controle, a perda de peso, né, a dieta adequada, ela é fundamental. Em relação a essa questão da dieta na obesidade, eu vou comentar depois, se você quiser, você pode complementar também, Felipe, sobre isso. Isso é uma questão que é muito perguntada para a gente no consultório, a gente até recebeu algumas perguntas aqui na live sobre isso, de como é que tem que ser uma dieta adequada, né? Não só por questão do sobrepeso, mas a questão do colesterol também elevado. Então é o seguinte, é importante a gente definir algumas coisas, alguns conceitos, para a gente explicar o porquê do alimento. A gente tem o colesterol, né, que ele é formado por pequenas partículas que a gente chama de ácidos graxos, são minúsculas partículas de gordura.
E esses ácidos graxos, a forma deles, né, que eles levam à formação do colesterol, e eles têm o que a gente chama de ácidos graxos saturados e insaturados, tá? Os ácidos graxos saturados, devido à forma que eles são, né, a, a forma química deles, eles formam uma quantidade de colesterol ruim no sangue, eles elevam a quantidade de colesterol ruim. E onde que existe esse colesterol saturado? É principalmente nos alimentos de origem animal. Então, por exemplo, carne vermelha, leite e os derivados, igual queijo, manteiga, esses alimentos processados embutidos, igual bacon, linguiça, salsicha. Então, esses alimentos eles são muito ricos nesse ácido graxo, que a gente chama de ácido graxo saturado. E esse ácido graxo aumenta o colesterol ruim, que a gente chama de LDL, e esse LDL pode levar a obstrução das coronárias, obstrução de uma artéria cerebral e dar um infarto, então dar um derrame. Então a gente deve evitar esse tipo de alimento, os ácidos graxos saturados. Por outro lado, existem os ácidos graxos que a gente chama de insaturados, que são ácidos graxos que eles aumentam o que a gente chama de colesterol bom. O colesterol bom, ele, entre aspas, ele limpa as artérias, né? Ele evita da pessoa ter um infarto ou ter um derrame. E onde que a gente acha esses ácidos graxos insaturados? É principalmente em alimentos, por exemplo, peixe, principalmente peixe de água fria. A gente acha muito isso também no azeite de oliva. Depois o Felipe pode até comentar sobre essas propriedades do azeite de oliva. Castanhas também, leguminosas. Então, esse ácido graxo insaturado, né, ele previne que a pessoa tenha algum problema, aumenta o colesterol e tem um problema. Né? A principal fonte de ácido graxo insaturado, é por isso que a gente orienta a pessoa a ingerir isso, é o azeite de oliva extra virgem. Né? O azeite de oliva extra virgem tem uma quantidade muito grande desse ácido graxo insaturado. É lógico que tem que ter uma quantidade adequada de consumo todo dia, porque ele tem uma alta, ele é muito calórico, né? Mas por outro lado também ele aumenta o colesterol bom e previne as doenças cardiovasculares. O que você acha sobre isso, Felipe? Em relação aos ácidos graxos, né, insaturados, eles são benéficos à saúde, são compostos principalmente, como o senhor falou, doutor Anderson, pelas castanhas, que são as castanhas oleaginosas, os peixes, peixe de água doce principalmente, atum, sardinha, também é encontrado no abacate, no azeite de oliva extra virgem, e a recomendação vai variar de acordo com a alimentação de cada pessoa. Mas posso dizer que de 2 a 3 colheres de sopa ao dia é o indicado. O que ocorre quando há um consumo, né, desses alimentos insaturados e poliinsaturados? Eles são anti-inflamatórios, são antioxidantes, combatem os radicais livres, né, e são gerados principalmente quando há um entupimento das artérias. O que ocorre? Essa gordura saturada, ela se acumula nas artérias, nas veias, por meio de uma oxidação, estresse oxidativo, e também por um processo inflamatório. Essas gorduras boas, benéficas, elas têm um papel muito importante que a reduzir o colesterol, essa gordura ruim, e aumentar a gordura boa, que é o HDL. Ela tem esse papel que é de extrema relevância. Tanto é que no plano alimentar, quando elaborado, nós adicionamos uma pequena parte de gordura saturada, até indicamos, né, para retirar as carnes gordurosas, retirar as peles das aves, fazer as preparações cozidas, grelhadas, ensopadas. E até recebi um questionamento aqui a respeito do óleo, né? Qual que é o óleo mais indicado, o melhor óleo
indicado para as preparações e se o óleo de coco é saudável. Aí, o óleo, o tipo de óleo para preparação, ele vai depender do preparo que a pessoa vai utilizar. Porque o óleo ele tem um ponto de fumaça, que é até qual temperatura esse óleo vai suportar. Ele não vai oxidar. Porque o óleo, quando ele entra em contato com altas temperaturas, com o oxigênio, com a luz, ele vai oxidando e perdendo as suas propriedades nutricionais, né? E eu coloquei aqui que para preparações como ensopados ou cruas, né? A melhor opção será o azeite de oliva extra virgem. E para outras preparações pode ser utilizado o óleo vegetal, né? O óleo de milho, de soja, que é um dos mais consumidos, e até mesmo tem o óleo de canola, que ele pode ser utilizado nas preparações onde vai ser as frituras. Doutor, em relação ao consumo, né, de álcool, como é que o senhor vê essa relação das doenças cardiovasculares com o consumo de álcool? Ótimo, Felipe. Essa colocação sua aí é boa. Antes de eu falar do álcool, só abrindo um parênteses aqui de novo para essa questão do óleo de coco. De onde que vem essa questão, né, do óleo de coco, né, da gordura de coco ser benéfica? Na verdade, assim, o coco ele é muito consumido, principalmente nessa região do sudeste da Ásia, né, o lugar que mais produz coco. E lá, os indígenas, lá eles tinham baixa incidência de doenças cardíacas. Então, eles associaram isso ao consumo de óleo de coco. Só que esses indígenas, além do consumo de óleo de coco, eles também tinham uma dieta mais saudável, com poucos alimentos industrializados, baixo consumo de sódio. Então, pode ser que o efeito protetor que eles tinham não era só pelo óleo de coco, era também pelo o restante da alimentação dele. Eu estou chamando a atenção disso porque, às vezes, a gente observa que as pessoas estão ingerindo quantidades grandes de óleo de coco, e o óleo de coco ele tem a forma química dele, vamos colocar assim, ela pode aumentar o colesterol ruim também. Ela aumenta o colesterol bom, mas ele aumenta o colesterol ruim. É lógico que se você comparar óleo de coco com, por exemplo, manteiga ou alguma gordura de origem animal direta, o óleo de coco tem menos efeito nas doenças cardiovasculares, mas o consumo excessivo dele, ele também não é tão benéfico assim. E mais uma questão da questão da gordura que eu gostaria de chamar a atenção também, isso é em relação às gorduras trans, né? As gorduras trans são gorduras vegetais que são hidrogenadas, né? Para que ela tenha consistência e um sabor diferente. Então, por exemplo, aquela gordura que é usada no sorvete, no recheio do biscoito, às vezes nesses achocolatados, essas coisas, às vezes até na margarina eles usam gordura trans, ela que dá aquela consistência mais macia e aquela textura diferente. Essa gordura trans, ela também é altamente heterogênica, ela produz muito problema cardíaco. Então, eu costumo dizer para os pacientes o seguinte, que a dieta, ela deve começar na hora que você vai no supermercado fazer as compras. Então, você tem que escolher, por exemplo, evitar alimentos que tenham gordura trans. Hoje é comum no rótulo dos alimentos ter escrito isso, né, ausência de gordura trans. Né? Então, evitar esse tipo de alimento, que se você compra, você vai consumir, você aumenta. Então, a dieta tem que começar lá na glândula lá do supermercado para você evitar essas coisas. Agora, em relação à questão do alcoolismo que você comentou, do consumo de álcool, não é isso, Felipe? O que a gente tem sobre o álcool? O álcool está associado à doença cardíaca, principalmente quando consumido em excesso, tá? E semelhante ao tabagismo, ele está associado também a outros problemas. Está associado a problema hepático, a cirrose hepática. Ele está associado a doenças, a demência, né, a alterações neurológicas. Então, assim, a doenças pancreáticas. Então, além de doenças cardiovasculares, está associado a outros problemas. Essa questão da quantidade que a gente considera alcoolismo, isso varia um pouco de país para país, de cultura para cultura, o que é excessivo, o que não é excessivo.
né? Existe até um paradoxo que chama paradoxo francês, né? Os franceses, eles têm uma incidência de doença cardíaca menor e tem um alto consumo de gordura de origem animal. Alguns acham que ela, pelo consumo que eles têm maior de vinho, então essa questão da quantidade às vezes muda até de cultura para cultura, né? O álcool, inclusive, o vinho, desculpa, especificamente, ele faz parte de uma dieta que a gente chama dieta mediterrânea, né? Que consumo moderado de álcool, que está associado, não só o vinho, né? Mas outros alimentos estão associados à diminuição de doenças cardíacas. Mas fica essa questão aí, o que é excessivo, né? Até que ponto a pessoa pode ingerir álcool? O que você acha sobre isso, Felipe? Em relação ao consumo de álcool, eu vejo que há algumas recomendações, né, principalmente a respeito da dieta do Mediterrâneo, que o álcool em si, ele tem uma grande quantidade de energia em forma de caloria que nós ingerimos quando consumimos o álcool, e pouca quantidade de nutrientes, mas trazendo em parte uma exceção que seria o consumo do vinho em si, porque ele tem um antioxidante, um flavonoide muito importante, que vai auxiliar, vai prevenir, né, vai agir como um cardioprotetor, que é o resveratrol. É conhecido até mesmo por reduzir, né, os níveis pressóricos, reduzir o colesterol, aumentar o colesterol bom, e até mesmo tem estudos sendo realizados, que eu já até presenciei, já foi reportado, né, pela Unimotes, na pós-graduação em Ciências da Saúde, foram com camundongos, mas tem com pessoas também, na redução da obesidade, relacionada à redução da obesidade, e com isso a redução do colesterol ruim. O recomendado é uma taça de vinho ao dia. O consumo deve ser moderado, porque pode gerar outras doenças, as doenças cardiovasculares, né, a ingestão de outras bebidas associadas também, doença hepática, e com isso deve-se ter um controle também. Mas o resveratrol, ele é encontrado em outros tipos de alimentos. O principal é o vinho ou suco de uva, né? Tem no amendoim, tem também no morango, mirtilo, tem na framboesa, e dentre outros alimentos, né? Eles são os principais. Eles são cardioprotetores, ajudam nesse processo que ocorre, né, onde vai ocorrer a oxidação dos vasos, eles vão proteger e reduzir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. O Felipe. Aí, oi. Não, eu só Oi, queria doutor. complementar e depois você pode concluir só. A gente só tem que tomar cuidado, isso eu falo muito para os pacientes, assim, porque tem algumas pessoas que não conseguem se limitar a isso aí que você falou, né? Uma taça de vinho, ou um copo de cerveja, alguma coisa assim, né? E às vezes excede. Então, o que eu costumo falar é o seguinte: se você não consegue ir até aquele limite, né? Se você não consegue passar de uma taça, você quer beber mais, então é melhor nem você usar, né, isso aí para prevenir doença, né? Porque às vezes você pode começar a consumir demais, não sabe seu limite, não consegue ficar limitado a uma taça, né? E aí você pode ter consequências com isso. Então eu acho que eu acho que vale a pena sempre chamar a atenção disso para as pessoas. Doutor Anderson, em relação à inatividade física, eu vejo no consultório que a maioria das pessoas, e principalmente esse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, elas estão mais inativas, e com isso ocorre o aumento do peso, vão originando outras doenças crônicas não transmissíveis, o aumento da pressão arterial, diabetes e outras doenças associadas. Na prática clínica, como que o senhor vê isso? Enfrenta essa parte da inatividade física? Quais são as recomendações que o senhor aplica? Então, Felipe, é o seguinte: foi publicado um trabalho há um tempo atrás,
Aliás, ele é periodicamente publicado, chama-se Vigitel, é um programa que faz uma análise no Brasil, né, a nível domiciliar, é uma entrevista que é feita por telefone, e para analisar alguns fatores de risco. Um dos que foram analisados foi essa questão do sedentarismo, da falta de atividade física, e observou o seguinte, em torno de 40% a 50% da população brasileira, ela é sedentária, né? E o sedentarismo está diretamente relacionado com doenças cardiovasculares. Então, é um grande problema, né? Hoje as pessoas já eram assim, né? De procurar facilidade, no momento que tem tempo livre, ao invés de fazer alguma atividade física, né? Assistir a televisão ou fazer alguma outra atividade, né? No computador, etc., que não gera um dispêndio energético. Então, essa questão do sedentarismo aumentou muito, né? Então, assim, é importante que as pessoas consigam inserir na agenda dela da semana períodos de atividade física. E como seria essa agenda, né? Que quantidade de exercício a gente deve fazer por semana? A orientação da Organização Mundial de Saúde é que as pessoas tenham, no mínimo, 150 minutos de atividade física por semana. Isso é o mínimo, né? Se puder ter mais que isso. A atividade ela deve variar entre exercícios que a gente fala isométricos e isotônicos, né? São atividades que exigem movimentação, né? E atividades que é mais estáticas, vamos colocar assim. Isso aí ajuda, esse equilíbrio ajuda na parte cardíaca, né? E se puder ter mais do que 150, melhor ainda. Agora, quem não consegue ter esse tempo, às vezes pode, exclusivo para atividade física, ele pode inserir também no dia a dia dele algumas coisas que exigem atividade física. Por exemplo, vamos supor que essa pessoa trabalhe lá no 10º andar. Ela vai de elevador até o 5º e sobe 5 andares de escada. Ou, de repente, ela estaciona o carro a 2 quilômetros do trabalho e vem caminhando, né? Então, assim, são atividades que ele pode fazer do dia a dia, né? Mudança na prática dele, que isso também contribui para sair do sedentarismo. Essa questão aí da pandemia que a gente está vivendo atualmente, que as pessoas estão fechadas em casa, muita gente parou de fazer atividade física, mas tem muita coisa que dá para fazer em casa, mesmo você estando, vamos dizer, confinado, né? Por exemplo, se você tiver uma escada em casa, você pode fazer, por exemplo, tipo step, né? Sobe e desce o degrau, sobe e desce o degrau. Ou você pode pegar uma cadeira e sentar e levantar da cadeira sem segurar no braço da cadeira. Ou você pode pegar, né, coisa simples, pegar uma garrafinha de água mineral de 1 litro, encher ela de água, equivale mais ou menos a 1 quilo, e fazer movimentos com o braço, né, para exercitar. Então, são coisas que a pessoa pode fazer em casa, coisas simples. Isso vale principalmente, por exemplo, para o idoso, né? O idoso está mais limitado ainda em casa, ele pode sair menos de casa. Então, de repente, esse tipo de exercício, né, coisas simples, né? Às vezes, se tiver um esteiro em casa, se tiver um ergômetro em casa, uma bicicleta, né, você pode pedalar em casa ou andar, mas se não tiver, também tem essas coisas muito simples e que evita a pessoa, né, de ficar sedentária. Então, eu acho que isso aí é fundamental na prevenção, né, de doenças cardíacas. Tem até uma pergunta aqui que nos foi feita, Felipe, que eu acho que a gente podia aproveitar a oportunidade de discutir, que é a questão que relacionada a esse assunto também, do Covid. Eu acho que a gente pode abrir um pequeno espaço aqui sobre isso, que é o seguinte: o que a gente tem observado também na prática, devido a essa pandemia? As pessoas têm deixado, às vezes, de procurar assistência médica, principalmente em situações de urgência, que a gente fica muito preocupado, porque às vezes está com medo de sair de casa e ser contaminado. Então, é importante que, se alguém tiver algum sintoma cardíaco importante, diferente, que ele não fique em casa, que ele procure assistência médica. Ele pode ter uma complicação e aí ser mais difícil da gente tratar. Né? Alguém perguntou aqui para a gente assim, qual é o sintoma de um infarto. Então, por exemplo, se caso alguma pessoa estiver tendo uma dor no peito, né, a gente fala que normalmente é uma dor opressiva, um peso atrás do osso do peito. Então, principalmente estiver associada a for súbito, né, associada a suadeira, a vômitos, a falta de ar, isso pode ser um sintoma de infarto. Né? Então,
é importante que a pessoa, nesse momento, aí sim, é o momento dela ter que procurar, né, se for uma coisa súbita, né, se não puder fazer uma avaliação prévia, procurar a emergência, que às vezes pode ser um infarto. Então, se ela tiver, por exemplo, uma perda súbita de uma força no braço, ou uma dificuldade para falar súbita, né? Então, são sintomas que pode ser também um AVC, né? Um acidente vascular cerebral, que também deve procurar emergência. Então, assim, algumas pessoas têm que chegar tardiamente, procurar assistência médica tarde, com um sintoma desse, aí quando chega lá no hospital já está na situação mais grave, precisa de ir para o CTI. Então, acho que essa informação é importante a gente ressaltar aqui. Eu gostaria de entrar num outro assunto, Felipe, Sim. e eu tenho certeza que você tem muita informação sobre isso também, que é um outro fator de risco para a doença cardíaca, e que a gente tem que também estar atento a isso, que é o diabetes, né? O diabetes é um fator de risco para a doença, um fator de risco importante, né? A gente tem uma alta prevalência, né? Em torno de 10% das pessoas são diabéticas, e às vezes a gente tem que tomar alguns cuidados também para evitar doenças cardíacas, né? O que você pode falar para a gente sobre isso, em relação à alimentação, à dieta de uma pessoa que é diabética, para evitar complicações cardiovasculares? Sim, em relação às pessoas que são portadoras do diabetes, né, que têm o diabetes, elas têm que tomar um cuidado, principalmente na ingestão desses alimentos que contêm grande quantidade de açúcares simples, né, que são facilmente absorvidos pelo nosso organismo. Os diabéticos já têm um comprometimento dos vasos sanguíneos, uma vascularização um pouco comprometida. Aí eu deixo como dica aliás, deixo como dica acrescentar na alimentação alimentos integrais, né? Ou cereais integrais, a aveia, a linhaça, a chia, que podem auxiliar tanto na diabetes como na redução, né, do colesterol, triglicérides, e na elevação do colesterol bom, né, o HDL. Porque essas sementes, né, os cereais integrais, eles têm fibras, e essas fibras vão auxiliar na retardação, né, vão retardar a absorção da glicose no sangue, e além disso, eles vão reduzir, né, a absorção do colesterol ruim e aumentar também o colesterol bom. Além da alimentação, que deve ser rica em folhosos, fibras no geral, tem também a questão da hidratação, que é extremamente importante, acrescentar os peixes, as nozes, castanhas, que são ótimas fontes de gordura, né? São gorduras boas, e vão auxiliar também na vascularização, a melhorar, né, a vascularização. E em relação à alimentação do diabético, é importante também frisar que deve ter um controle também desses alimentos que são os embutidos, enlatados, toucinho, bacon, os defumados, que podem também estar prejudicando em si a renal, né, e também o coração, porque esses alimentos são ricos em sódio e eles fazem com que tenha assim, uma retenção de líquido, né, prejudicando assim as funções renais ou o próprio coração, né, pode até ocasionar arritmias, e é importante frisar isso em relação à alimentação. Doutor Anderson, tem até um... Oi. Não, eu queria aproveitar a oportunidade de estar falando sobre alimentos. Algumas as pessoas me perguntam no consultório em relação ao café, né? Se o café ele pode estar associado ao consumo excessivo a problemas cardíacos. Você tem alguma informação sobre isso, Felipe? Na verdade, o café, a cafeína em si, presente no café, ela, quando o paciente já tem uma doença cardiovascular associada, né, principalmente a hipertensão, ela pode, se consumida em excesso,
pode elevar a pressão arterial. O ideal é que se consuma de 2 a 3 xícaras ao dia, para não ter um excesso, né, da cafeína ou também uma elevação da pressão arterial. Uhum. Sim, eu acho que isso Aí, é... Pode doutor, falar, Felipe. sim, tem até uma pergunta aqui que o telespectador ele enviou, eu achei pertinente aqui, em relação à Covid-19, né? Tive Covid e fiquei com dor no peito uns 15 dias após os sintomas. É normal? O que o Então, senhor pensa a respeito disso? uhum. Então, essa questão do Covid, eu acho que as pessoas ainda estão muito preocupadas, né? A gente ainda tem muita dúvidas, né, em relação, afinal, é uma doença que tem aí 10 meses de história, né? No máximo 10 meses, 11 meses. E o que a gente sabe é o seguinte, em torno de 17% das pessoas que desenvolvem o Covid, eles podem ter acometimento cardíaco, que a gente chama injúria miocárdica. Né? Normalmente, esse acometimento, na maioria das pessoas que têm a Covid, não traz grandes consequências, mas algumas pessoas, né, dessas que têm isso aí, em torno de 5% complica e às vezes precisa ter de CTI. Então, assim, a dor, essa lesão que dá, assim, normalmente não é uma dor, desenvolve um problema que a gente chama de miocardite, né, com a inflamação do músculo cardíaco. Mas algumas pessoas podem também desenvolver um infarto, né, na vigência, porque o que a gente tem observado nessa doença é que é uma doença que ela tem uma tendência a formar trombos dentro dos vasos, dentro das artérias. Então, alguns indivíduos podem desenvolver infarto e pode ter dor no peito. É lógico que isso ela acontece naquele momento mais agudo, né, da exacerbação da doença. Depois que passa o quadro, que a pessoa está bem, já resolveu o problema, né, e a maioria das pessoas, 80% das pessoas que desenvolvem a Covid, eles ficam bem depois, não é comum apresentar dor depois de passar desse quadro agudo. Né? No momento da infecção mais ativa, sim. Mas aí a gente tem que pensar em outras causas que podem ser essa dor, né, no paciente que teve a Covid, né, que tem outros problemas, né, a nível pulmonar, que pode dar dor, mas é sempre bom procurar assistência médica, né, em vigência disso aí, para tirar dúvida, né, sobre se é ou não é relacionado ao coração. Tem algumas outras perguntas aqui também, Felipe, que o pessoal mandou para a gente em relação à dieta, né? Algumas pessoas perguntam, por exemplo, sobre o consumo de suco de limão, Sim. né? Se o suco de limão estaria associado à melhora diminuição do risco de ter problema cardíaco, os alimentos que podem reduzir triglicérides, né? A gente até comentou isso daí, né? Sobre essa questão do limão, você tem Sim. alguma informação, Felipe? Assim, a respeito do limão, como foi perguntado aqui por um telespectador, tomar limão em jejum pela manhã afina o sangue? Na verdade, não afina o sangue, né? Se o cientista for afirmar que o limão está relacionado a uma função, né, cardioprotetora, nós temos outros alimentos, né, que já foram até citados, né, a uva, o morango, o mirtilo, e dentre outros alimentos, né, antioxidante, o resveratrol, que vai estar ligado, associado, né, à diminuição de problemas cardiovasculares e também a essa atividade cardioprotetora. O limão, ele é rico principalmente em vitamina C, né? É um ótimo antioxidante e ele pode estar, sim, associado à melhora, né? Das questões lipídicas, por ser um alimento antioxidante. Uhum. Eu só gosto de chamar a atenção, sabe, Felipe, para essas situações. Às vezes tem uns pacientes que, não só o limão, mas, por exemplo, tem muitos pacientes que comentam sobre berinjela, sobre o alho, né, que poderia estar prevenindo doenças cardíacas. Assim, não existem grandes, a gente fala, evidências científicas de que esses alimentos, né, realmente previnam doenças cardíacas. Assim, o que a gente acha é o seguinte:
se uma pessoa ingere esse tipo de alimento lá desde a infância, né, esses alimentos são antioxidantes, né, ele no futuro ele vai ter menos risco de ter doença cardíaca. Então, eu costumo dizer o seguinte, que os pais já têm que educar os filhos, já têm que orientar os filhos, dar exemplo para eles de como que tem que ser uma dieta saudável, né? Que tem o suco de limão, que tem o alho, que tem a uva, que tem a cenoura, beta-carotene, etc. Que isso lá no futuro, ele vai colher os frutos dessa alimentação equilibrada, de que tenha, né, esse tipo de alimento. Então, e outra questão importante é o seguinte, as pessoas não devem substituir as medicações por esses alimentos, né? Vou dar um exemplo. Hoje, um paciente me procurou, ele já teve um infarto, já fez uma angioplastia, que é um procedimento de desentupir uma artéria, e ele já estava há 3 anos sem assistência médica. E ele falou que parou os remédios e estava tomando água com alho todo dia, e ele achava que isso ia resolver o problema dele. Então, assim, pode continuar, por exemplo, o alho é uma substância que a gente acha que está até associado, por exemplo, a controle de nível pressórico, né? Tem um efeito antioxidante também, a princípio, mas assim, não pode substituir essas medicações, esses alimentos, né, pelo remédio. A pessoa continua tomando o remédio, né, e associado a isso, ele pode, né, estar consumindo esses alimentos, seja o alho, seja a berinjela, o que ele quiser, né? Isso funciona até como motivador, né? A pessoa está ali tomando o chá de berinjela dele todo dia, ele lembra que ele tem que tomar um remédio, ele lembra que tem que tratar, ele lembra que tem que fazer atividade física. Então, isso pode servir como um motivador. Então, eu acho importante esses alertas. Sim, doutor Anderson, eu acho importante frisar também a questão dos hábitos, né? Que, como o senhor mesmo falou, os pais têm que mostrar para os filhos que tem outras opções mais saudáveis, porque a indústria, ela luta contra isso, né? Ela oferece alimentos que são mais práticos, mais baratos, outros até mais caros, bem mais caros do que uma alimentação onde vai ter uma variedade de nutrientes, né? Alimentos orgânicos, alimentos que não têm agrotóxicos, que não são ricos em gorduras, açúcares e sal, que vão ajudar essa criança, adolescente, no seu desenvolvimento, onde esse processo, né, esse desenvolvimento, ele passa por estímulos, né, que são repassados para ele, onde ele vai se tornar um adulto consciente sobre os seus hábitos alimentares e, além desses hábitos alimentares, ligado também à atividade física. O nosso organismo, ele foi feito para a gente ficar ativo, sempre ativo, não para ficar parado. E com isso, Ô Felipe. Oi, doutor. Só te interrompendo um minutinho, já que você está falando de alimentos saudáveis, tem um outro alimento também que as pessoas perguntam muito e às vezes elas fazem até uso espontâneo, né? Às vezes vai no balcão da farmácia, ou às vezes tem supermercado, esses que são o que a gente chama dos fitoesteróis, né? Às vezes presente na soja, né? Alguns alimentos desse tipo que algumas pessoas acham que talvez teriam um efeito benéfico na prevenção das doenças cardíacas. O que você acha sobre isso? Eu acho que os fitoesteróis, eles podem, assim, trazer alguns benefícios para o organismo, mas, no mais, eles não são tão eficazes, sabe? A alimentação, ela tem que vir em primeiro lugar, certo? Depois a suplementação e assim por diante, conciliada com a medicação também para o tratamento, né? Ótimo. Do controle pressórico e de outras doenças relacionadas. Beleza, obrigado. A gente vai caminhando aqui então para o encerramento da nossa live, infelizmente o tempo está acabando. Eu gostaria só de fazer uma pequena síntese aqui, né, do que nós discutimos. Eu acho que, como a gente começou falando, as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam hoje no mundo, né?
e são doenças que estão associadas ao que a gente chama fatores de risco, e a maioria desses fatores de risco são evitáveis ou são preveníveis, né? Os principais, como a gente falou, que é a hipertensão, né? A dieta inadequada, né? O consumo excessivo de sódio, o consumo excessivo de carboidratos, a inatividade física, né? O sedentarismo é outro fator de risco para esse que a gente tem que evitar, né? Várias formas de evitar isso. A questão da hipertensão também, que é outro fator de risco importante e que tem várias maneiras de tratar, né? Tanto através de mudança de estilo de vida quanto através de medicação. Diabetes também, que é outro problema sério, né? Muito prevalente, que está associado também à doença cardíaca. E o tabagismo e o etilismo, né? São outros pontos também que têm que ser controlados para evitar essas complicações cardíacas. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que esteve presente com a gente aqui até agora, né? Convido a todos aí para continuar acompanhando as nossas lives da Unimed, sempre às quintas-feiras, às 19 horas, né? Sempre com assuntos importantes, né? Relevantes para a população. Eu vou passar a palavra de novo para você, Felipe, para você fazer suas conclusões aí, e aí depois eu vou apresentar aqui o ganhador, né, do sorteio de hoje, né, do kit Mude um Hábito. Assim que você terminar, eu vou anunciar aqui o ganhador. Tudo bem. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que participaram dessa live e falar que a alimentação realmente é muito importante e ela traz vários benefícios para a nossa saúde, né? É importante frisar isso, ainda mais com esse tema que é pertinente, né? A prevenção das doenças cardiovasculares. Gostaria de falar também que toda quinta-feira a gente está tendo essas lives com informativos muito importantes e agradecer realmente à Unimed, né, pelo convite e por ter me chamado para participar dessa live. Eu passo a palavra para o senhor, doutor. Muito obrigado, Felipe. Eu também gostaria de agradecer à Unimed, na pessoa da doutora Cláudia Bolenha, nossa presidente. Parabéns aí pela iniciativa. E o nosso ganhador, que eu vou ler aqui, o perfil é @Kenia18_Santos. Vou repetir, @Kenia18_Santos. A Kenia depois pode passar aqui na nossa sede comercial da Unimed, que fica aqui na rua Irmã Beata, tá? Desculpa, nós vamos entrar em contato com a Kenia, então não precisa vir aqui. Nós vamos entrar em contato com a Kenia para marcar o local e o horário para ela retirar aqui o kit dela. Mais uma vez, muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima.